noite. Tudo bem? Estão bem vocês? Estão? Diga amém. Muito bem. Nós estamos numa série, a primeira do ano, e o título da série é O Peixe e o Verme. Estamos estudando o livro bíblico de Jonas, o livro do profeta Jonas. Domingo passado nós começamos percorrer esse livro no capítulo 1, cheio de informações. Hoje nós vamos para o capítulo 2, que vocês vão ter algumas nuances diferentes do que vocês já viram no livro, mas serve para que nós possamos se interessar cada dia mais em estudar o texto bíblico, tá bom? Porque essa série nós estamos fazendo um estudo expositivo da Bíblia. O que é um estudo expositivo? A gente está lendo a Bíblia praticamente verso a verso. Porque se nós acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, a igreja atesta isso. Nós, quando entramos na igreja, nós fazemos uma profissão de fé dizendo isso. Então, temos que estudar a Bíblia. Se eu chegar aqui para vocês, para falar da Bíblia, para pregar, e pregar uma coisa que não seja Bíblia, é palestra. E nossa intenção aqui é a Bíblia somente. Então, vamos tratar o texto de forma expositiva. Então, você já pode abrir sua Bíblia, livro de Jonas. A gente vai começar, a gente viu o capítulo 1 semana passada, essa semana a gente vai ver capítulo 2, que quando eu estava preparando, tem umas coisas aqui que me deixou assim, boquiaberto, e que talvez alguns fiquem também boquiabertos do que está acontecendo aqui no capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Jonas é um capítulo atípico, porque basicamente o capítulo 2 vai falar sobre o quê? É o que o capítulo 2? O capítulo 1 termina, nós vimos isso semana passada, o capítulo 1 termina quando os marinheiros pegam Jonas e fazem o quê? Jogam no mar. E o capítulo termina, diz que o que foi que aconteceu com Jonas? Um grande peixe, se lembra da música de Daniel Lidke? O grande peixe, nhec, engoliu Jonas. E agora começa o capítulo 2, que é o período em que Jonas fica dentro da barriga desse grande peixe. E o capítulo 2 é uma oração. A Bíblia diz que Jonas faz uma oração dentro da barriga do peixe. E o capítulo 2 é essa oração. Nós vamos estudar o que foi que Jonas falou dentro da barriga do que a Bíblia chama o grande peixe. Então, quando a gente olha, pode colocar meu slide aí, está um pouco fora de formatação, por conta que eu uso um programa para editar, o computador da igreja é outro programa, mas a gente vai acertar isso para que seja um programa só, para que tenha a formatação correta, só para vocês acompanharem, vocês vão ler na Bíblia, tem aqui o acompanhamento também. Cristiano, tu coloca o PowerPoint, né? Então, falando sobre o capítulo 2. O capítulo 2 tem algumas coisinhas que a gente precisa entender, para a gente entender o livro de Jonas. O capítulo 2, o primeiro verso. Em hebraico a gente começa do último, mas aqui é português, a gente começa do primeiro. Isso. O primeiro antes desse. Tá ruim a formatação, não tá? Vocês lêem na Bíblia de vocês mesmos. É só o capítulo 2. O restante das coisas eu vou falando por aqui. Pode tirar. Deixa essa imagem aí. Vamos lá. O capítulo 2, ele tem, dentro do livro de Jonas, ele tem o que nós chamamos, dentro da área acadêmica, de interdependência textual. Se você tirar o capítulo 2 do livro de Jonas, ele continua com o mesmo sentido. Não perde o sentido. E se você tirar os outros capítulos e deixar somente o capítulo 2, também ele tem sentido.
Então isso acontece porque o capítulo 2 ele tem uma interdependência textual. É um texto escrito em forma de poema. É uma poesia que está escrito ali. Na Bíblia tem várias coisas, vários estilos literários. E esse estilo aqui, a gente vê narrativa. Então, o primeiro... Isso é um pouco técnico, mas é bom que a gente entenda isso. O primeiro capítulo foi o que? Uma narrativa. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, vai a Nínive, a grande cidade, e clama contra ela. Jonas, ao invés de ir, ele vai para Jope. É uma narrativa. Está narrando o que está acontecendo. O capítulo 2 não é uma narrativa. É um poema. Que é a oração de Jonas. E a Bíblia funciona muito dessa forma. E a gente precisa entender esses estilos literários para a gente entender o que Deus está falando através daquilo. Segunda coisa que a gente precisa entender, a gente vai ler a oração, mas que a gente precisa entender do capítulo 2. O capítulo 2, ela tem o que também nós chamamos, quando nós fazemos o estudo, de intertextualidade. Então, Jonas, na oração de Jonas, Jonas está colocando vários textos de outros autores dentro da sua oração. Eu não sei se você tinha percebido isso quando você leu essa oração de Jonas, mas, por exemplo, Jonas cita ali 14 salmos. Jonas cita na oração dele 14 salmos, sabia disso? Ele cita o Salmo 22, Salmo 30, 31, 40, 69, 77, 88, 107, 116, 118, 130, 142, 143. Que na literatura a gente chama de verborragia salmódica. Bonita palavra, eu coloquei só porque é bonita aqui. Mas existe essa intextualidade. Jonas está orando, mas Jonas está, na mente dele, Jonas está pensando nas palavras de outra pessoa, de Davi. Então Jonas conhecia Davi, Jonas conhecia os salmos escritos por Davi, e Jonas começa a citar esses salmos em sua oração. Certo? Daqui a pouco a gente lê. Fica com Jonas capítulo 2 aberto. Não saia daí não. Outra coisa, antes da gente ler para a gente entender. Quando no capítulo 1, versículo 17, se você vê aí, a Bíblia diz que veio o quê? O grande que engoliu Jonas foi o quê? O grande peixe em hebraico, Dagadol. Por que isso é importante? Porque quando ele escreve no capítulo 1, versículo 17, ele está colocando um substantivo masculino. Um peixe, um grande peixe. Quando você vai para o capítulo 2, versículo 10, o último versículo, que o peixe vomitou Jonas, usa a mesma expressão com o artigo feminino, ou masculino. Mas quando você estuda o capítulo, quando você vai para o capítulo 2, versículo 1, não dá para ver nas nossas Bíblias, porque ela é traduzida, mas no original está Dagar. Dagar. E o que é Dagar? É peixe como substantivo feminino. Então fica esse negócio aí, se era um peixe ou uma peixa. Tem essa questão no texto, é importante a gente ver. Outra coisa, antes da gente ler a oração de Jonas, é que o texto trabalha dois verbos de forma negativa para Jonas. Então, primeiro o peixe faz o que com Jonas? Engole Jonas. E eu falei para vocês semana passada que todas as vezes, a maior parte das vezes que aparece o verbo engolir na Bíblia, antes de Jonas, ele se refere a coisa negativa. Datã, Corá e Abirão questionam a autoridade de Moisés, a terra se abre e engole eles. Os egípcios, o mar engole eles. Outro verbo que aparece também nesse trecho aqui é o verbo vomitar, que todas as vezes também aparece de forma negativa. Então, e o verbo engolir está no início do texto, o verbo vomitar está no final do texto, isso forma uma moldura. Então quer dizer que Jonas está dentro de uma moldura negativa. Jonas está passando por um momento que é tudo negativo na sua vida. Certo? Importante isso.
E o que é que Jonas faz? Vamos ler. Abra sua Bíblia. Jonas, abra não, você já está com sua Bíblia aberta, eu vou abrir a minha. Diz assim, vamos ler o versículo, todo o capítulo 2, só são 10 versos. Vamos lá? Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Para um pouquinho aí. Deixa eu perguntar uma coisa para você, antes da gente ler. Descreva para mim como foi a oração de Jonas. O que é que acontece? Vocês leem a Bíblia. O que é que acontece agora? O que é que Jonas está fazendo aqui? Na moldura comum que nós entendemos, Jonas pecou, Jonas errou, Jonas fugiu do Senhor e agora Jonas sofreu a punição de ser engolido pelo grande peixe. O que é que acontece agora? Jonas ora. Por que Jonas está orando? Preste atenção aqui. Por que Jonas está orando? Para pedir socorro, por que mais? Arrependimento, o que mais? Pode falar. Eu deixo falar, pode falar. Desespero, o que mais? Por que Jonas está orando? Com que objetivo Jonas está orando? Para que Deus tirasse ele daquela situação? É nos ensinado, escola sabatina, historinha das crianças. Jonas está arrependido do que ele fez. Então ele está orando, presta atenção aqui, ó. Pega a sua Bíblia, fica aí. Se você perder qualquer coisinha aqui, você perde o fio da meada de entender o que isso aqui. Então na nossa mente, Jonas está arrependido, ele está orando porque ele fez uma coisa errada e agora precisa consertar. Sim ou não? Estão com medo de falar. Vamos ler o texto? Vamos começar de novo. Então Jonas, do ventre do peixe, fez o quê? É uma oração. Orou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha? Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as ondas e tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos abandonam aqueles que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício e te prometi, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E então o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, só para a gente iniciar a conversa sobre a oração, o que está acontecendo aqui. Primeiro, a oração de Jonas é esquisita. Vocês vão perceber que a oração de Jonas é esquisita. Primeira coisa, quando você olha o versículo 4, no versículo 3 ele diz assim, pois na minha angústia, versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas dos corações dos mares. Tem coisa errada aí. Foi Deus que lançou Jonas no mar, sim ou não? Foi? Qual Bíblia a senhora está lendo, hein? Foi quem? E por que Jonas está culpando a Deus uma culpa que não é de Deus? Jonas está colocando a culpa em Deus. É uma das nuances desse texto.
ele começa a dizer, as águas me cercaram até a alma, e começa aquele melodrama dele, não sei o que e tal. Mas quem foi que fugiu de Deus? Então o camarada foge e ainda está colocando a culpa em Deus. Acontecem as coisas erradas como consequência do erro e a pessoa coloca a culpa em Deus. Aí eu paro um pouquinho aqui e eu só penso. Quantas vezes a gente não tem feito a mesma coisa? A gente tem sofrido as consequências de nossos atos errados. A gente fala coisa que não deve, na hora que não deve, da forma que não deve. A gente colhe as consequências e depois a gente vai fazer o quê? Foi Deus. Por que Deus fez isso comigo? Será se nós não estamos sendo como Jonas também? Estamos querendo culpar a Deus aquilo que não é responsabilidade de Deus? Na oração dele, a oração tão bonita, citou 14 salmos, mas coloca a culpa em Deus. Outro trecho aqui, Jonas fala dos ídolos. Jonas fala dos ídolos. E ele condena os ídolos. Os que adoram ídolos os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que é misericordioso. Estão entendendo o que Jonas está dizendo? Jonas está dizendo assim, ó, os idólatras abandonam a Deus. Mas quem foi que abandonou Deus aqui? Quem é que está fugindo de Deus? Veja a oração desse profeta de Deus. Fala que os idólatras abandonam a Deus, mas quem abandonou foi ele. Quando a gente lê essa oração de Jonas, claramente a gente percebe algumas coisas. Primeiro, não tem arrependimento na oração de Jonas. Jonas não está arrependido. Em nenhum momento ele diz, Senhor, me perdoe porque é para eu ir para Nínive e eu fui para Tarsis. Ele fala isso? Ele não está arrependido. Jonas, em nenhum momento, Jonas está pedindo perdão. Mas o texto bíblico constrói a história que quem está errado é Jonas. Fugiu da presença do Senhor e no final, não vou dar spoiler, mas no final, Jonas faz mais coisa errada e ainda culpa Deus. Ah, Senhor, e essa boboreira aqui, até o Senhor mandou esse verme vir para comer, para me matar no sol. Consequência dos pecados dele, culpa Deus. Então, que tipo de oração é essa que Jonas está fazendo aqui? Sem arrependimento, sem perdão, não reconhece o que ele fez, não pede perdão, não é tão positivo assim. E ainda mais, ele diz assim, ó, no versículo 9, ele está falando lá, tal, que os idólatras abandonam aquele que é misericordioso, mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Versículo 4 ele diz, então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Qual é a preocupação de Jonas no texto? Jonas está preocupado com o templo. Será que eu ainda vou voltar para adorar no templo? E poderia ser uma poesia bonita, mas não é. Porque Deus manda Jonas para onde? Para o templo? Não. Deus manda Jonas para onde? Nínive. E quando a gente não vai para onde Deus manda a gente ir, dá problema. Quando a gente não vai onde Deus manda a gente ir, dá problema. A oração de Jonas é, Senhor, eu quero que o Senhor me livre desse peixe. Eu quero que o Senhor me livre, o Senhor me livrou da morte, vai me livrar desse peixe, mas eu não vou cumprir a tua vontade, eu não vou para Nínive, eu vou oferecer sacrifício no templo.
É o mesmo que Jonas está dizendo: Senhor, vamos fazer o seguinte, me livra daqui que eu vou para a igreja. Conhece alguém assim? Tem pessoas que só vêm para a igreja porque precisam de alguma coisa de Deus. E começa a barganha com Deus. Senhor, se eu for curada do câncer, se eu for curada disso, se eu conseguir a casa própria, se eu conseguir aquele emprego, aí sim eu vou para a igreja. Barganha com Deus. A oração medíocre de Jonas. Barganhar com Deus. A gente faz de Deus um aplicativo de pedir, de comprar comida. A gente digita lá que quer e Deus tem que mandar para a nossa casa. E se o Senhor mandar, eu vou para a igreja. E se o Senhor me der, se eu receber aquela bênção, eu levo uma cesta básica para a igreja, eu dou uma oferta para a igreja. Isso é barganha com Deus. O Deus apresentado na Bíblia, o Deus apresentado para Jonas é misericordioso. Jonas não tinha capacidade de oferecer nada a Deus. E a gente vai ver no final que Deus livra ele do grande peixe. Deus livra ele no final de outras coisas. Jonas quer barganhar com Deus, mas não quer fazer a vontade de Deus. O que tem de gente querendo barganhar com Deus, mas não quer fazer a vontade de Deus. O que tem de gente querendo bênção de Deus, mas não quer fazer a vontade de Deus. Ah, é bonito ouvir as palavras do Senhor, é bonito ouvir. E o compromisso? Ou só fica na igreja quando está tudo bem? Quando está recebendo cesta básica? Quando está recebendo auxílio? Mas quando parece que as coisas dão mal, aí se afasta de Deus. Jonas queria fazer a própria vontade dele. Que péssima oração é essa de Jonas? Não deveria ser imitada por nenhum de nós. Deus não se agrada com a barganha. Nós não temos, e falar em barganha, nós não temos nada de útil para barganhar com Deus. O que é que Paulo diz que nós temos quando se refere às nossas obras? Trapos de imundícia. Só que os marinheiros não conheciam Deus. Vê a diferença. Ele queria imitar a fé que os marinheiros conheceram há pouco e se entregaram, mas ele não estava se entregando por completo. E tem a cereja do bolo aqui. 2 cerejas do bolo nessa história interessante. Deus salva Jonas quantas vezes? 2. 2 vezes Deus salva Jonas. Deus salva Jonas quando lançam ele no mar. E Deus salva Jonas quando o peixe vomita ele na terra. E a segunda cereja do bolo. Deus manda, a missão de Deus, Deus repete também 2 vezes. Capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se e vai para onde? Para Nínive. Quando você olha aí, você está com sua Bíblia, o capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas disse: eu quero oferecer sacrifício no templo quando eu sair daqui. Deus disse: eu não quero você no templo, eu quero você fazendo o que eu mandei fazer, eu quero você em Nínive. Jonas precisava falar da graça e da misericórdia de Deus para os ninivitas. Mas Jonas queria ir para o templo. Outra coisa que salta aos olhos nessa parte da história: Deus é o Deus das segundas oportunidades. Deus é o Deus das segundas oportunidades. Deus dá uma oportunidade para Jonas, ele não quer. Salva Jonas.
uma vez, duas vezes, e dá mais uma vez a oportunidade. Quantas oportunidades Deus precisa te dar? E até a porta da graça se fechar, Ele lhe dará quantas oportunidades forem, mas Ele quer ver você salvo, quer ver sua família salva. Você vai ver no restante da história que Deus ainda trabalha o coração de Jonas, capítulo 3 e 4, e dá mais oportunidade para Jonas entender o que era que Deus queria para ele. Deus dá uma segunda oportunidade, e pela graça de Deus, a segunda oportunidade Jonas aceitou. Jonas aceitou. E a gente pode concluir essa segunda parte desse estudo com algumas considerações. Primeira consideração que eu falei domingo passado, vou falar novamente. Não importa e não adianta tentar se esconder de Deus, Ele vai nos achar. Jonas desceu para Jope, desceu para o porão do navio, desceu para o fundo do mar, e Deus foi achá-lo lá no fundo do mar. Segunda observação. Apesar da nossa fuga, apesar da fuga de Jonas, Deus continuou sendo misericordioso com Jonas. Apesar da nossa fuga, Deus continua sendo misericordioso conosco. E vai continuar até a porta da graça se fechar, a misericórdia de Deus vai estar disponível para nós. Sabe qual é o problema de achar que sempre vai ter oportunidade? É que quando a porta da graça se fechar, a gente não vai saber. Não tem aviso. Não tem aviso. Eu não sei quando vai se fechar, mas vai se fechar. Então, enquanto há a porta da graça aberta, Deus está sendo misericordioso conosco. Deus está sendo misericordioso com as pessoas. Deixa eu falar uma coisa aqui que talvez alguns interpretem de forma errada, mas eu vou explicar. Nós tivemos agora uma das festas mais complicadas do país. Uma das festas mais, se é que eu posso usar essa palavra, mais nojentas do país. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, Deus estava lá, na pessoa do Espírito Santo. Alguns não entendem isso, mas deixa eu explicar para você. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Se o Espírito Santo de Deus, se Deus se afastar por um segundo da sua vida, a primeira coisa que o diabo vai fazer é o que ele mais gosta de fazer. É matar, é destruir, que é o prazer dele. O Espírito de Deus estava em todos os blocos, tentando convencer as pessoas, tentando tirar as pessoas. Só que nós já sabemos o que acontece. As pessoas não querem saber do Espírito de Deus, boa parte das pessoas. Mas Deus está insistindo com a humanidade. Sabe? O Espírito de Deus está insistindo com a humanidade, porque, usando as palavras de João do Apocalipse, no momento em que forem ordenados para que os ventos sejam soltos, aí o diabo vai fazer a desgraça que ele gosta na terra. Se o Espírito de Deus ainda está ativo, tentando salvar as pessoas, porque a igreja está inerte nos templos, oferecendo sacrifícios, porque os nossos amigos não são advertidos,
através da palavra de Deus, sobre esse tempo de graça e misericórdia que ainda restam para eles. Outra coisa, não importa a erudição, não importa, para Deus não importa. Não importa com o quanto a pessoa conheça de Bíblia, não importa. Se não fizer o que Deus ordena, não importa de nada. Hoje nós sabemos que um dos grupos que mais conhece de Bíblia são os ateus. Jonas aqui citou 14 salmos decorados. Era como se ele dissesse: Senhor, eu conheço os salmos. Me salva daqui que eu ofereço sacrifício. A gente tem que fazer o que Deus pede. A gente tem que ir para Nínive. Tem que clamar pela misericórdia de Deus para essa cidade de pombos, que embora seja pequena, mas nós temos aqui muitas coisas que precisam ser consertadas e muitas almas que precisam conhecer da misericórdia e da graça de Deus. O problema é que nós queremos misericórdia para nós. Jonas queria misericórdia para ele, mas não queria para os ninivitas. Porque para Jonas os ninivitas não mereciam a misericórdia. Nós queremos misericórdia para nós, mas queremos juízo para os outros. Mas Deus está nos chamando para falar dessa graça e dessa misericórdia para aqueles que a gente acha que não merecem. Sabe por quê? Porque alguém achava também que nós não merecíamos. Mas tinha outra pessoa que achava que era necessário e pregaram para nós e nós estamos aqui. E eu encerro a segunda parte chamando você para que você vá. Deus precisa que você vá. Eu não sei quem são os ninivitas que precisam ser alcançados por você. Eu não sei qual é a cidade de Nínive que Deus está querendo mandar você ir. Talvez seja o colégio que você estuda. Talvez seja os vizinhos, seus vizinhos. Talvez seja o pessoal do trabalho. Talvez seja até pessoas aleatórias da rua. Mas Deus quer que você vá. Levante-se e vá pregar a Nínive. Porque a maldade dela, diz o versículo 2, subiu até mim. A maldade dessa cidade já subiu até Deus. Mas Deus está levantando mensageiros para que possam ir. Que saiam dos templos e vá para a Nínive. Eu confesso a vocês que eu não sabia porque, eu até comentei com vocês semana passada, eu tinha preparado outra coisa para essa série e de repente mudou de uma hora para outra e veio essa. E quando eu estava preparando esse específico aqui, e isso tocou o meu coração. Deus está nos chamando para Nínive e a gente quer ir para o templo. Quer ficar no templo. A gente tem que ir no templo. Mas não é ficar no templo. É ir para Nínive. Eu sei que tem pessoas nessa cidade que precisam de salvação, que estão esperando só a nossa voz falar da graça e da misericórdia de Deus. Eles vão se arrepender de seus pecados, vão se entregar a Cristo e o templo provavelmente será cheio de pessoas convertidas ao Senhor. É isso que Deus quer. Que eu e você sejamos essas pessoas, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé, eu vou orar com você. A gente vai embora. Senhor Deus, que a vontade de permanecer no templo
não seja maior que a vontade de clamar a tua misericórdia para a cidade de Pombos. Senhor, nós já estamos 40 anos nesse lugar. E parece que quanto mais o tempo passa, 40 anos, e parece que permanece um número pequeno de pessoas que professam ter aceitado a tua graça, a tua fé. Boa parte por conta de seus corações endurecidos. Boa parte é culpa nossa, Senhor, como igreja. A gente parou de sair para clamar contra essa cidade. A gente parou de clamar a tua misericórdia para esse lugar. Mas, Senhor, que essa série, que esse estudo do livro de Jonas aqueça o nosso coração, nos incentive para que nós nos levantemos do templo e saiamos pelos lugares que o Senhor nos mostrar, para que a tua graça, a tua misericórdia, a mensagem do juízo seja derramado sobre essa cidade. É a gente, Senhor. O problema é a gente. Somos nós. O problema é a igreja. Se está 40 anos e não mudou muita coisa, o problema somos nós. Então, assim como o Senhor transformou Jonas, que nosso coração seja transformado. Se for preciso entrar em barriga de peixe, que vá, ser jogado ao mar, que vá, mas que o nosso coração seja transformado para nós fazermos a tua vontade e não a nossa. É a tua vontade. Essa é a tua igreja e queremos fazer a tua vontade. Nos ajuda para isso. Em nome de Jesus.